Bom dia aos amáveis amigos e irmãos aqui presentes, bem como a todos os que estão nos diferentes países. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, estejam sobre todos vocês, também sobre mim. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. As minhas saudações para a senadora Blanca Fonseca, do Paraguai, bem como ao licenciado William Parras, do Paraguai. Também reitero as minhas condolências à licenciada Ruth Flores pela partida de sua mãe, a senhora Gleides, que partiu nesses dias e está no paraíso. Leamos na Escritura, na carta aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 3, as palavras de São Paulo que dizem: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tantas que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, seguindo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão, adquirida para louvor da sua glória. A sétima dispensação, a dispensação do reino. Queiram assentar-se, tenham a bondade. O programa divino que Deus esteve realizando neste planeta Terra tem diferentes etapas. E cada etapa corresponde à dispensação que pertence, por exemplo, lá no tempo de Adão, esteve-se vivendo na primeira dispensação. E são 7 dispensações, nas quais Deus trata com o ser humano. E o ser humano tem que se ajustar
a essa dispensação que lhe corresponda viver no tempo em que apareça nesta terra. Eu lhes disse que são 7 dispensações do tratamento de Deus com o ser humano. A primeira dispensação é a dispensação da inocência. Lá no tempo de Adão. Adão foi o mensageiro dessa dispensação. E depois da caída do ser humano no Jardim do Éden, mais adiante veio a segunda dispensação, a dispensação da consciência, cujo mensageiro foi Sete. Em seguida, a terceira dispensação, que veio mais adiante, é onde encontramos Noé. Essa terceira dispensação é a dispensação do governo humano. Mais adiante veio a quarta dispensação, a dispensação da promessa. E seu mensageiro dispensacional foi Abraão, o pai da fé. Mais adiante veio a quinta dispensação, a dispensação da lei, cujo mensageiro dispensacional foi o profeta Moisés. Cada mensageiro dispensacional é o pai dessa dispensação, é o guardião dessa dispensação, por meio de quem o Espírito de Deus se vela nele, se revela através dele, e revela a ele o programa divino para essa dispensação. Então ele o fala. E nessa dispensação entram aquelas pessoas que correspondem a esse tempo. E é requerido que o povo se ajuste à palavra divina, às leis divinas que correspondem a essa dispensação. Depois da dispensação da lei através de Moisés, veio a dispensação da graça. Na dispensação da lei, foi refletido tudo que se passaria na dispensação da graça. Por exemplo, lá na dispensação da lei, eles tinham os sacrifícios de animais para a Páscoa, o sacrifício do Cordeiro Pascual, que começou lá no Egito para a preservação da vida dos primogênitos de Deus dentre o povo hebreu, para que eles não morressem. E esse Cordeiro Pascual da dispensação da lei representava o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que morreria para a preservação da vida dos escolhidos de Deus, dos filhos e filhas de Deus. Por isso, João Batista, quando ele viu a Jesus, que foi a uma das suas atividades que ele tinha junto ao Jordão, onde ele batizava, quando o viu, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já para a preservação da vida eterna dos filhos de Deus, que se requeria mais do que um animalzinho, ao Filho de Deus, como o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Porém, foi refletido e representado naquele Cordeiro Pascual que o povo hebreu sacrificou lá no Egito. E o Antigo Testamento, a lei, tem o tipo e figura, a sombra do que viria na sexta dispensação,
que é a dispensação da graça, onde o seu mensageiro é o Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto. E o anjo do pacto é Cristo no seu corpo angelical, o qual se fez carne e habitou no meio do povo hebreu. Foi por isso que Jesus Cristo dizia, no capítulo 8 de São João, versículos 56 ao 58, Abraão, o vosso pai, desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. Os judeus lhe disseram, tu não tens ainda 50 anos e dizes ter visto Abraão? Jesus lhes respondeu, antes que Abraão existisse, eu sou. Alguma pessoa poderia dizer, sabemos que ele nasceu em Belém da Judéia. E como pode ser que ele diga que era antes de Abraão? Ele, no seu corpo físico, nasceu em Belém da Judéia. O seu corpo físico nasceu em Belém da Judéia. Porém, o seu espírito, o seu corpo angelical, que é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, é antes de Abraão. Também é antes de Abraão e ainda antes de todas as coisas. Em São João, capítulo 1, do versículo 1 em diante, nos diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Por ele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e ele era a luz dos homens. Ou seja, antes de todas as coisas, Jesus já estava no seu corpo angelical. E, por intermédio de Jesus Cristo no seu corpo angelical, foi que Deus criou todas as coisas. Como nos diz no capítulo 1 de São João, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, o anjo do pacto, o corpo angelical de Deus, foi feito carne, habitou no meio da raça humana, foi conhecido pelo nome de Jesus. Esse é o nosso Salvador. Antes de toda a criação, e por ele foram feitas todas as coisas. A ciência está buscando a origem da criação. E vejam bem, a origem da criação é Cristo. Nele foram feitas todas as coisas. E através dele foram criadas todas as coisas. E foi isto o que São Paulo, o apóstolo São Paulo nos ensinou na carta aos Colossenses, no capítulo 1, nos falando a respeito dele. A partir do versículo 12 disse, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Os santos na luz, ou os filhos de Deus, têm uma herança. São herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, assim como libertou o povo hebreu da escravidão do Egito, libertou a todos os filhos e filhas de Deus, os tirou do reino das trevas, os colocou no reino de Deus, que é o corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Em quem também temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos pecados. A redenção é pelo sangue de Cristo e o perdão dos pecados por meio de Cristo, o qual nos limpa de todo pecado com o seu sangue. Tudo isso corresponde à sexta dispensação, a dispensação da graça, a dispensação
onde Cristo, como Hijo de Dios, em Espírito Santo, está manifestado como Filho de Deus de su iglesia. no meio da sua igreja. Recuerden que él dijo, Recordem o que ele disse: donde esté onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, aí eu estarei. San Juan capítulo 18, San Mateo capítulo 18, verso São Mateus capítulo 18, versículo 20. 28, verso 20. E em São Mateus capítulo 28, versículo 20, disse: Días hasta eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Espíritu Santo. Como? Em Espírito Santo. Assim ele estaria no meio da sua igreja, em todo o tempo, En su cuerpo. ou seja, em seu corpo angelical. Recuerden que Lembrem-se de que um espírito un cuerpo é um corpo de outra dimensão, parecido a nuestro cuerpo, parecido com o nosso corpo físico, porém de outra dimensão. el cuerpo O corpo teofánico, angelical, o cuerpo angelical ou corpo teofânico de Cristo, de la dimensión é um corpo da dimensão dos que anjos. se le llama Por isso é chamado el ángel del pacto. de anjo do pacto. Sigue diciendo el Segue dizendo, o qual é a imagem do Deus invisível. imagen del Dios invisible Quem é a imagem do Deus invisível? en su cuerpo. Jesus Cristo no seu corpo angelical. Recuerden que Dios Recordem que Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. que lo creó, Ou seja, primeiro o criou um corpo espiritual, pues le dio el depois lhe deu o corpo físico do pó, de la tierra. da terra. Por eso la imagen Por isso, de Dios es Cristo, a imagem de Deus é Cristo no seu corpo angelical semejanza de Dios, e a semelhança de Deus. el cuerpo físico de Jesucristo. É o corpo físico de Jesus Cristo. Él es el primogénito de toda creación. Ele é o primogênito de toda a criação. El primogénito O primogênito de toda creación. de toda a criação. O sea que Ou seja, no hay nada não existe nada antes de Cristo, antes de Cristo que tenha sido criada. porque en Él fueron creadas todas las cosas. Não existe nada que foi criado antes de Cristo. Los cielos y las que hay en la tierra, visibles e Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, sean principados, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. es Cristo. Quer dizer, Cristo é o dono de tudo. Fueron creadas Todas as coisas foram criadas por intermédio dele e para ele. y de dónde salieron. E de onde essas coisas saíram? Nele estavam todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. ¿Cómo se entiende? E como se entende isso? Aparece un árbol Apareceu uma árvore de manga, de aguacate ou de abacate, de naranja o de- ou de laranja, do que quer que seja. y de dónde salió. E de onde ela saiu? En la semilla está creado ese árbol con todos los frutos que va a Na semente estava criada essa árvore com todos os frutos que levará. Mas você não a vê. Tem de passar pelo processo da semeadura, crescimento, e que produza o fruto para que você veja que naquela semente estava criada uma árvore com todos os frutos e todas as folhas que ela terá. sencillo como eso. Tão simples assim. Es la semilla. Cristo é a semente de Deus, em quem todas as coisas que Deus criaria estavam nele, En Cristo. em Cristo. Por eso Por isso, surgieron todas las cosas. todas as coisas, toda a criação surgiria dele. Dice, en él fueron creadas Por isso se diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. tronos, sean Sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele.
y Él es antes E Ele é antes de todas as coisas. y todas las cosas, E todas as coisas subsistem por Ele. y Él es la cabeza, E Ele é a cabeça do corpo da igreja. Él que es el É o princípio primogénito, e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha preeminência. que agradó al Padre, que Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. ¿y dónde estábamos nosotros? E onde nós estávamos? Nele. Estábamos en Él, Nós estávamos nele. y por eso Él E é por isso escuchaba, que nós ouvimos o Evangelho de Cristo. nace la fe de A fé de Cristo nasce na nossa alma. creemos, Cremos, lo recibimos, o recebemos como Salvador. obtenemos Obtivemos el perdón, o perdão, a limpeza dos nossos pecados. Somos bautizados, batizados na água no seu nome. y Él nos bautiza Ele nos batizou com seu Espírito, en nosotros, produziu o novo nascimento em nós. nacemos Assim nascemos, como nace una planta, como uma planta nasce. nacemos Nascemos de Cristo, de Cristo el reino de Dios, no reino de Deus. porque el nacimiento que hemos tenido aquí, Porque o nascimento que nós tivemos aqui na terra el reino, foi no reino deste mundo. y por eso está aquí, Por isso requer que nascemos de novo, como Cristo disse para Nicodemos. Na verdade, te digo, quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. pensó que estaba Nicodemos pensou que estivesse falando de nascer fisicamente, e Cristo lhe disse: del Evangelio, quem não nasce da água, ou seja, do Evangelho e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, que para entrar al reino que para entrarmos no reino de Deus, los requisitos, os la requisitos sexta dispensación na sexta dispensação, de la gracia na dispensação da graça, es nacer de nuevo são que nasçamos de novo para el reino para podermos entrar no reino de Deus, formarmos assim parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o corpo místico de Cristo. así Assim como como Adán Adão tuvo teve a sua companheira Eva, a sua ajuda idônea, o segundo Adão, que é Cristo, a Eva, tem a segunda Eva, que é a sua igreja, para se reproduzir en muchos em muitos filhos e filhas de Deus, por medio por intermédio del nuevo nacimiento do novo nascimento que produz nas pessoas. E lembre-se de que o reino de Deus está en la esfera está na sua fase espiritual y es e é iglesia a igreja de Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Entramos por Nós entramos no reino de Deus pela porta. Cristo aquel E a porta é Cristo, o mesmo que disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e achará pastagens. São João, capítulo 10, versículo 9. en la sexta dispensación Na sexta dispensação, todavía na qual ainda estamos vivendo, estamos ya al final, nós já estamos no final da sexta dispensação. están establecidas las normas E as normas estão estabelecidas para entrarmos no reino de Deus e confirmarmos o nosso lugar na vida eterna com Cristo no seu reino eterno. la dispensación sexta A sexta dispensação é a dispensação de la misericordia onde a misericórdia de Deus é estendida hacia los seres humanos. para os seres humanos. Es donde hay una É onde há uma anistia, en donde no se le onde não se toma em conta os pecados da pessoa que receba a Cristo como seu Salvador. Porque Cristo levou os nossos pecados. identificados con Somos identificados com Cristo ao recebê-lo como Salvador. Portanto, nós somos limpos de todo pecado e somos colocados no reino de Deus. cuando termine la dispensación Quando terminar a dispensação da graça, más oportunidad já não haverá mais oportunidade para os seres humanos como Salvador
receberem Cristo como Salvador, obterem o perdão e a limpeza dos seus pecados, porque Cristo já terá terminado o seu trabalho de intercessor no céu, onde está como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, intercedendo por todos aqueles que o recebam como seu Salvador. Depois que ele termine o seu trabalho de intercessor, sairá do trono do Pai, sairá no Apocalipse capítulo 5, verso em diante, onde ele está sentado à direita de Deus como intercessor pelo pecador, intercedendo com seu sangue. E quando ele termine o seu trabalho de intercessor, sairá e já não será cordeiro nem sacerdote, mas leão e rei, para trazer a juízo o mundo e a todos aqueles que não receberam como Salvador. Colocá-los na grande tribulação, ou seja, passarão pela grande tribulação. Aqueles que serviram a Deus serão levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro, no arrebatamento da igreja, em corpos glorificados, corpos eternos e jovens, para toda a eternidade. Os crentes em Cristo, que em Cristo morreram, serão ressuscitados em corpos eternos, corpos glorificados e jovens para toda a eternidade. E assim, todos serão levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, no céu, na casa do nosso Pai Celestial. E aqueles que ficarem na terra passarão por uma etapa muito difícil, pela qual o planeta Terra estará passando pelo chamado tempo do aperto de Jacó, ou grande tribulação, durante um lapso de tempo de 3 anos e meio, que corresponde à segunda parte da semana de número 70 da profecia de Daniel, capítulo 9. Ou seja, que para cada dispensação há coisas que terão de suceder. E hoje, sendo que temos o tema a 7ª dispensação, a dispensação do reino, será nessa dispensação do reino que o Senhor estabelecerá ou restaurará o reino de Davi. Recordem que nos dias de Jesus, no livro dos Atos, capítulo 1, do versículo 4 ao 7, lhe perguntaram: Atos, capítulo 1, do versículo 4 ao 7, diz: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Eles queriam saber, nesses dias de Cristo, já ressuscitado, se ele restauraria o reino a Israel, sendo ele o rei dos judeus e tendo todo o poder para fazê-lo. Porém, Cristo lhes disse, e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, naquele tempo não correspondia a eles saberem disso,
porque viriam diferentes etapas da igreja no cristianismo, onde en donde el evangelio, o evangelho seria pregado en donde millones de seres e onde milhões de seres humanos receberiam Cristo como Salvador e obteriam a salvação e a vida eterna. era el programa Esse era o programa para a sexta dispensação, quando extendía la a misericórdia de Deus misericordia seria estendida à raça humana para que cada um, usando el usando o seu livre-arbítrio, recibir a Cristo, recebesse ou rejeitasse a Cristo. porque el ser humano Porque o ser humano tem livre-arbítrio y Dios no se lo quita e Deus não o tirou, ni se lo quitará, nem o tirará. porque Assim como Deus tem o livre-arbítrio, el ser humano a su imagen y semejanza, criou o ser humano à sua imagem e semelhança, libre albedrío, também lhe deu o livre-arbítrio. la responsabilidad. Portanto, a responsabilidade corresponde à pessoa. San Marcos capítulo Por isso, em São Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 16, del evangelio, ele disse: Ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tão simples assim. es un asunto de creer Essa é uma questão da pessoa crer ou duvidar, para a vida eterna, de crer para a vida eterna ou de duvidar para a condenação. o sea que Ou seja, es un asunto é uma questão da pessoa crer em Cristo en Cristo. ou não crer em Cristo. Él dijo, Em São João, yo soy el no capítulo 14, versículo 6, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. San Juan capítulo 14 verso 6. Y nadie viene al Ninguém vem ao Pai senão por mim. o sea que no hay otra Ou seja, não existe outra forma de se chegar a Deus. través É somente através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. que hay Porque há somente um Salvador. y su nombre es E o seu nome Señor Jesucristo. é Senhor Jesus Cristo. En los días Nos dias del ministerio de Jesús, do ministério de Jesus, muchas personas esperaban muitas pessoas esperavam que o reino de Deus fosse estabelecido naqueles dias lá em Israel. pero ellos no comprendían Porém, eles não compreendiam que en la dispensación, que na dispensação da graça, esta dispensación na sexta dispensação, tenía que llevarse a cabo todo el programa tinha que se realizar de esa dispensación todo o programa da dispensação en donde da graça, onde milhões de pessoas, por meio dos séculos ou ao longo dos séculos, la salvación estariam recebendo a salvação e a vida eterna. partían de esta tierra E quando partissem dessa terra, passariam ao paraíso, na dimensão dos anjos, para esperar até chegar à ressurreição. en sus cuerpos angelicales Eles se encontram lá em seus corpos angelicais, corpos jovens que não têm de comer, não têm que dormir, não têm que trabalhar, están descansando, porque eles estão descansando dos seus trabalhos, no pois lá eles não têm os mesmos problemas que nós temos aqui na terra. allá tampoco Lá, tampouco à noite, ni se cansan não se cansam poco de estarem ali, de estar allá, pero están esperando porém estão aguardando retornarem à terra, porque Jesus Cristo, quando termine o seu trabalho de intercessão no céu, passará pelo paraíso, la dimensión del Padre, sairá da sétima dimensão da dimensão do Pai, del Padre, sairá de onde está o trono do Pai, irá à sexta dimensão, donde están los santos, onde estão santos que adormeceram, que morreram fisicamente, estará con ellos, e com eles estará lá. Os tirará para a terra, les dará cuerpos eternos, novamente, lhes dará corpos eternos, os ressuscitará em corpos eternos, e eles aparecerão a nós, que vivemos, de Cristo. como aconteceu na ressurreição de Cristo. E então nós também seremos transformados. Tão simples assim.
Eso es lo que está prometido. É isso que está prometido. Prometido que será para la Está prometido que será para para el mensaje final de a trombeta final, ante a trombeta final, ou seja, para a mensagem final de Deus aos seres humanos. Nos dias de Jesus, pensaba algumas pessoas pensavam Dios iba que o reino de Deus seria restaurado. a Dios en la tierra es E recordem que o reino de Deus na terra é o reino de Davi. E que y el trono o trono de Deus na terra é o trono de Davi. para así Para assim poder comprender estas promesas. podermos compreender essas promessas, Veamos lo que nos dice vejamos o que nos foi dito Primera de Crónicas, capítulo 28, do rei Davi, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, verso 5, dice el rey David, no versículo 20, quando presentando a su o rei Davi estava apresentando seu filho Salomão para que se sentasse como rei no seu trono, disse: e dentre todos os meus filhos, porque o Senhor me deu muitos filhos, ele escolheu meu filho Salomão para que se sente no trono do reino do Senhor sobre Israel. O trono do reino de Deus sobre Israel é o trono de Davi. y luego Logo, também también encontramos podemos ver en este mismo libro nesse primeiro livro de Crônicas que nos dice no capítulo 29, versículos 22 e 23, que nos diz: y adelante comieron y e bebieron comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande alegria. segunda vez la investidura del E pela segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram rey y a Sadoc ao Senhor por príncipe e a Zadok por sacerdote. de Jehová en lugar de David. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor como rei, no lugar de seu pai Davi. En el trono de Dios. Diz que se sentou em que trono? No trono do Senhor, no trono de Deus, porque o trono de Deus na terra é o trono de Davi. E o reino de Deus na terra é o reino de Davi. Algún día E algum dia será restaurado, porque o herdeiro desse reino e desse trono, dice el ángel Gabriel o anjo Gabriel disse para a Virgem Maria a la Virgen María que será que será el niño o filho, o menino, que ela terá. en San Lucas Em São Lucas, capítulo 1, 1, verso nos versículos 28 ao 33, diz: del ángel e entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. ella cuando le vio E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. concebirás E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. este será grande Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. y reinará sobre la casa E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. ahí tenemos la promesa Temos aí a promessa del trono de David do trono de Davi que será dado e do reino de Davi, a Jesucristo que será dado para Jesus Cristo, descendente do rei Davi. Tão simples assim. y será para este tiempo E será para este tempo final, dispensación, na dispensação do reino, la séptima, na sétima dispensação, donde onde se sentará
O Messias príncipe se assentará sobre o trono de Davi, governará sobre el mundo entero. sobre o mundo inteiro El Mesías es príncipe y traerá la paz. Porque e trará a paz, porque ele é o príncipe da paz. la paz se extiende E a paz se estenderá por todas las por naciones. todas as nações. Esa es la paz permanente Essa é a paz